A oposição conseguiu reunir as 171 assinaturas necessárias para pedir a abertura da CPI que pretende investigar as fraudes do INSS. Bruno Pinheiro, mais uma que cai na mão do presidente da Câmara, Hugo Motta. A decidir, a conferir na semana que vem, um dia a gente resolve. É isso que eles têm ouvido aqui de Hugo Motta nessas últimas semanas, viu, Evandro? Mas agora o entendimento é que na semana que vem Hugo Motta vai dar um sinal o que fazer, já que tem várias solicitações para uma abertura de uma CPI aqui na Câmara dos Deputados. Eles estão aguardando então essa sinalização. Eles chegaram hoje a 185 assinaturas para conseguir instalar uma CPI que vai investigar esse escândalo do INSS com essas entidades, com esses valores que foram retidos diretamente dos aposentados. Um escândalo que se fala em 6 bilhões de reais. Esse requerimento chegou já na secretaria, está aguardando então, porque tem uma ordem a ser respeitada. Tem outras também que já foram solicitadas e não foram atendidas. Então tem essa sequência a ser seguida. Se o Hugo Motta for aceitar a CPI do INSS, ele vai ter que aceitar as outras que estão aguardando. Então tem que ver de que forma, um ritual para conseguir atender a oposição. Qual é o objetivo? Se não conseguir instalar de forma regimental aqui na Câmara dos Deputados, eles já estão recolhendo assinaturas para uma CPMI, assim como foi aquela do 8 de janeiro. No Senado Federal já tem o número suficiente de assinaturas, mas aqui na Câmara ainda não. Então eles vão tentar entender de Hugo Motta se vai conseguir uma forma dentro do regimento para instalar na Câmara, senão será uma CPMI. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder, disse hoje que, acima de tudo, é necessário a saída do ministro Lupe do governo. Vamos ver. Eu não sei o que o presidente da República está esperando para afastar o ministro Lupe para que a investigação aconteça. Um governo sério é um governo que, quando há uma suspeita sobre um ministro, este ministro é afastado, se investiga, se ficar provado que o ministro tiver envolvimento, porque a gente não pode prejudicar ninguém, ele volta ao cargo. Agora, mantê-lo no cargo é querer manter alguém que, no mínimo, comunicado já há mais de 1 ano e meio, não fez nada. Isso é 2 anos. No mínimo há 2 anos, prevaricou no cargo, por não fazer nada. Quem fez foi a Polícia Federal. Então, olha só, esta é a diferença. E o que nós estamos aqui, só com o início dessa CPI, é esperando que o governo, se tiver algum juízo político e ainda pensamento em querer se manter candidaturas, querer governar, é o mínimo que deve fazer, é imediatamente afastar para que se investigue. É o mínimo que se acontece com um governo sério num caso tão sério como esse. Evandro, ainda de acordo com a oposição, os esclarecimentos do ministro Lupe ontem aqui na Câmara dos Deputados não foi o suficiente, ou seja, ainda falta muita coisa para ser esclarecida. No dia 7, na semana que vem, na quarta-feira, o ministro Lupe será ouvido na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal. A expectativa é que até lá uma ação possa exonerar o ministro Lupe, mas não existe esse clima dentro do governo federal. Até agora está tudo numa calmaria e o ministro continua atuando na sua pasta. Evandro. Valeu, Bruno. Obrigado. Bom trabalho para você. Ô, Piperno, você acredita que o líder, da oposição, Sóstenes Cavalcante, tem a razão de dizer que pelo menos se esperava que o ministro fosse afastado enquanto há uma apuração mais profunda sobre quem seriam os responsáveis, além da diretoria já identificada pela Polícia Federal, mas aqueles que de fato pelo menos foram omissos diante dos descontos que eram feitos pelos sindicatos sem a autorização dos beneficiários? Bom, eu acho que, primeiro, o líder Sóstenes, ele tem que tomar muito cuidado com algumas coisas que ele diz e com algumas das exigências que ele faz. Porque... Aliás, a demanda dele para o Hugo Motta está alta. Está alta. E em relação ao ministro Carlos Lupe, não é que eu acho que ele tem que ser demitido, eu acho que ele não deveria ter sido nomeado. Sempre falei isso aqui. E repito que eu digo periodicamente aqui, eu acho ele um mau ministro, não tinha condição de estar no governo, mas enfim, está lá. Eu acho que ele tem que sair o quanto antes. Agora, é um escândalo que existe. Felizmente, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União fizeram seus respectivos trabalhos
Parabéns a essas duas instituições, elas apontaram irregularidades. O ministro, os responsáveis pela pasta, foram, no mínimo, negligentes, as investigações estavam lá. Agora, o alerta que eu faço ao deputado Sóstenes é que, se as investigações forem realmente rigorosas, elas vão retroceder a 2019. Aí vai ser realmente um tsunami, lá atrás e agora. Porque é claro que o escândalo ele começa pequeno, ele vai aumentando, ele vai se tornando muito maior. E foi exatamente o que aconteceu. Mas nós estamos falando de algo que começou há 6 anos, deputado. Mas eu assinaria, enfim, eu seria favorável à CPI. Aliás, a uma CPMI, porque eu acho que isso tem que ser revirado, mas assim, de pernas pro ar. Zé Maria Trindade, você acredita que se retroagir dessa maneira, a oposição e o próprio Sóstenes teriam o que temer? Ele tem razão, né? A gente vê claramente a dificuldade do presidente Lula em demitir o Carlos Lupe, que é um aliado antigo e do PDT, o dono ali do PDT. O secretário executivo do Ministério, Volney, é um grande político, foi deputado, né? Ele é de Pernambuco. Filho do ex-prefeito de Caruaru, uma pessoa que tem uma relação política muito boa, poderia muito bem ficar no Ministério da Previdência e o PDT continuaria. Mas o Lupe não aceita, né? É claro o constrangimento do governo com essa situação. E o depoimento do Lupe para os deputados, aquela indignação, aquele gesto de não tolerar e tal, aquele discurso veio atrasado, deveria ser lá atrás, que era a demanda do governo. Para se ter uma ideia do enfraquecimento dele, a ministra Gleisi Hoffmann está falando do presidente Lula nomear o diretor do INSS, né? Que é a função do Ministério da Previdência dominar o INSS, ou seja, nomear o diretor. Então, ele já está fragilizado, sim, dentro do próprio Ministério. Eu faço uma crítica à cultura do Brasil. Qualquer lugar do mundo, numa situação dessa, o ministro sai para que aconteça a investigação. Por aqui, esses cargos são considerados como um direito dele, como uma propriedade do ministro, e não como exercício, né, de uma função pública. Eu acho que deveria mudar a cultura do Brasil. Em qualquer situação, acontecer um caso assim, eu saio e deixo a investigação acontecer. Seria o lógico. Aconteceu isso no governo Itamar Franco, com o ministro Hargreaves. O Zé vai se lembrar muito bem. Saiu, uns 6 meses depois voltou. Mas eu quero repetir a pergunta e ouvir a resposta de vocês. O Itamar falou, o ministro meu não presta depoimento em CPI. Isso aí. Há o que temer, no caso da oposição, diante da possibilidade de se retroagir a 2019 durante a gestão de Jair Bolsonaro sobre o INSS, hein, Gustavo Segré? Vamos lá, isso vem de 2016, não é 2019. Mesmo assim, eu, sinceramente, não estou nem aí se isso pode atrapalhar alguém do governo anterior. Tem que ser investigado tudo. Não tem corrupção boa e corrupção ruim. Corrupção é ruim para todo mundo, sobretudo para a sociedade. Aquele esperto, não interessa do partido, não interessa a ideologia, que colocou mão no dinheiro público, ou nesse caso privado, porque devemos lembrar, isso aí não pode ser atribuído à corrupção, porque o dinheiro não era público. Era dinheiro dos pensionistas, dos aposentados. E aí tem uma metodologia diferente no conceito. Não vai ter corrupção, vai ter roubo, sei lá, estelionato, não sei qual seria o delito. Mas tomara que seja implementada, tomara que seja investigado para trás e até para que seja consultado. Quando aquela medida provisória 871 de 2019, feita pelo presidente Bolsonaro, foi derrubada pelo Congresso, chamem aqueles que votaram contra ela e que expliquem qual era a justificativa para não fazer uma medida que seja contra esse tipo de falcatrua. Porque tem que ter um motivo. Ninguém deveria ser contra uma falcatrua contra a população. Se um deputado vota contra a população por uma tentativa de estelionato, corrupção, o que seja, ele tem que dar explicações à lei e aos eleitores. Então pode investigar tudo o que quiser para trás. Tomara seja feito isso. Agora, eu acho que o governo não vai querer que seja implementada a CPMI, porque talvez a CPI ou a CPMI queira chamar o irmão do presidente para ver quais são as suas responsabilidades nisso.